Fala galera, seja bem-vindo ao canal do Tênis na Área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Olha só, ontem a gente comentou que o meu alvo para o Bitcoin para os próximos dias aí vai chegar na casa dos 56 mil dólares. A gente vai analisar isso porque hoje a gente teve continuidade na alta de ontem, Bitcoin já está aí nos seus 51 mil dólares. A gente vai analisar o mercado e também a gente vai olhar para a pressão de compra que os ETFs eles estão fazendo. Olha só, quando a gente teve aprovação de ETF, muitas pessoas ficaram frustradas porque a gente não viu o preço subindo e sim a gente viu o preço caindo. E muitas pessoas acabaram descobrindo que os ETFs eles fazem compra via OTC, ou seja, eles não compram diretamente no book de oferta. Isso daí faz com que todas as compras que eles executem via OTC, ela não faz preço na tela. Mas eu vou mostrar para vocês que esse estoque de OTC, ele já pode estar acabando e a gente já pode estar tendo pressão de compra dos ETFs, fazendo com que o preço se movimente, beleza? Bom, se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo está sendo relevante, beleza? Mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, antes da gente ver gráfico, a gente vai acabar vendo uma tabela aqui. Nessa tabela, a gente consegue verificar exatamente quantos bitcoins esses ETFs eles já têm, tá? Então a gente olha para BlackRock ali, os caras já estão com 95 mil bitcoins, a Fidelity está com 76 mil bitcoins, olha que louco. A gente não está vendo a Fidelity tão para trás assim da BlackRock, ou seja, geralmente a gente só se fala em BlackRock, mas a Fidelity é um grande player que a gente tem aí. E aí, em terceiro lugar, ali a gente vai ter exatamente a ARK, depois a gente já vai ter a Bitwise. Então, quando a gente olha aqui, os caras estão acumulando e acumulando muito forte. Dá uma olhada nesse gráfico aqui, porque a gente teve algumas pressões de vendas acontecendo pela Grayscale, que é exatamente o trust que a gente tinha, que depois se transformou em ETF, e muitos clientes acabaram saindo da Grayscale, indo para BlackRock, indo para Fidelity, indo para esses outros fundos de investimento. Mas olha só que louco, quando a gente lançou o ETF aqui, veja que a gente tinha bastante compras, que são essas barras aqui em cima, mais coloridas, tá? E aqui embaixo, essa barra cinza que nós tínhamos era exatamente a Grayscale. Olha só, se a gente tirar a Grayscale, a gente vai ver que todos os fundos eles estavam comprando bitcoins dia após dia. Só que a Grayscale vinha tendo uma pressão de vendas, porque os clientes estavam saindo de dentro da Grayscale e indo para os outros ativos. Ou seja, a gente tinha um valor net zerado, um valor net no 0 a 0. O valor net é quando você soma uma entrada menos uma saída. Então você está simplesmente vendo ali quanto que a gente tem de movimentação real daquele ativo. E aí no valor net sempre dava ou zero ou negativo, porque a gente tinha dias com pressões muito fortes de venda do GBTC, a Grayscale. E agora a gente já está vendo que houve uma diminuição, toda essa pressão de venda que nós tivemos do GBTC já vem diminuindo, já faz dias, e está tendo um aumento pela compra dos ETFs tradicionais. Olha só, se a gente for analisar exatamente aonde que esses caras vão comprar isso daqui, eles vão comprar isso via OTC. E no dia 12 de janeiro, eu postei lá dentro da comunidade on-chain exatamente esse gráfico aqui, que mostrava exatamente o saldo que as corretoras elas detinham para vendas via OTC. A gente vê que dia 12 de janeiro, a gente tinha mais ou menos 700 mil bitcoins disponíveis para vendas de OTC. E olha que louco, se a gente considerar somente esses dois principais players aqui, a gente vai ver que eles já compraram quase 200 milhões de bitcoins via OTC. Isso é uma informação extremamente relevante. O estoque de OTC, ele não vai durar para sempre. Vai chegar um determinado momento que quando o cliente da BlackRock solicitar um novo ETF ali, uma nova cota, um novo Bitcoin, por exemplo, a BlackRock ela vai ter que ir no mercado comprar esse Bitcoin. Hoje eles estão fazendo isso via OTC, só que os estoques de OTC estão acabando. Outra forma que eles têm para poder fazer essas compras também é via OTC, não com a corretora, mas sim exatamente com os
mineradores. E é exatamente isso que a gente vai ver nesse próximo gráfico aqui. Olha só, se a gente olhar exatamente para o saldo que os mineradores eles detêm, a gente vai ver que o saldo dos mineradores vem caindo bem drasticamente, tá? Hoje, os mineradores eles têm 1,8 milhões de bitcoins e considere que dentro disso daqui está o balanço das empresas, está exatamente em caixa das empresas. Algumas empresas elas vão deixar frações do seu caixa em Bitcoin, as empresas de mineração, ou seja, a gente está vendo que a BlackRock, por exemplo, a Fidelity, esses caras vão ter que começar a disputar isso a mercado. E a gente não tem saldo nos mineradores, a gente tem o balanço de OTC diminuindo. Quando a gente olha para o supply das corretoras ali, aonde que ela tem uma quantidade de bitcoins para fornecer para você, para fornecer para mim, para fornecer para BlackRock, para fornecer para todo mundo, e essa quantidade de bitcoins, elas vêm caindo. Se a gente analisar a Coinbase, que é exatamente a corretora que vai fazer a custódia da maior parte dos ETFs que foram aprovados nos Estados Unidos, a gente vê que o balanço disponível ali da Coinbase, cara, vem diminuindo. Hoje a Coinbase, ela tem 411 mil bitcoins. Galera, o que a gente está vendo diante da nossa frente é uma pressão de compra absurda. A BlackRock, antes de ontem, comprou 7 mil bitcoins. A gente ainda não sabe quanto que eles compraram na data de ontem, porque o mercado americano ainda não abriu. Assim que abrir, a gente vai ter o report de ontem, vai entender quanto que eles compraram. Mas a gente está falando que esses caras estão comprando sem dó, cerca de 5 mil bitcoins por dia. Fidelity está comprando sem dó também. Cara, hoje é dia 12... Hoje é dia 14 de fevereiro, os ETFs foram lançados dia 10 de janeiro, um mês. Os caras já acumularam, só esses dois players, já acumularam quase 200 milhões de bitcoins. Eles estão comprando muito forte. Não tem supply disponível para todo mundo. O que a gente vai ver é exatamente um choque na oferta e na demanda. Se esses caras continuarem recebendo demanda dos seus clientes, eles vão ser a ponta primordial para construir a nossa bull run. A nossa bull run, ela tá próxima para estourar, a gente já tá perto, já tá batendo na porta desse evento iniciar dentro das criptos, e muita parte da alta que a gente vai ter da bull run pode ser constituído exatamente por um FOMO institucional. Os institucionais correndo atrás para poder comprar ativos, sendo que a gente tem uma limitação de quantidade de Bitcoin em circulação. E lembrando, assim que a gente tiver um halve, a partir desse momento, a mineração de Bitcoin vai diminuir pela metade. Ou seja, depois do halve, a pressão de compra que esses ETFs, que esses fundos estão fazendo dentro do mercado, vai simplesmente dobrar da quantidade de Bitcoin que a gente minera diariamente, tá? Novos Bitcoins em circulação. Se eles mantiverem essa mesma pressão de compra, a gente está falando que vamos dobrar essa pressão de compra desses caras, beleza? Eu sou super bullish. Nesse momento, para mim, eu acredito que a gente vai estourar a bull run em breve, tá? Engraçado que eu recebi um comentário, sempre aparece esse tipo de comentário, né? Antes de ontem, na segunda-feira, eu falei aqui no canal que a gente iria ter um pullback no gráfico de 4 horas. E, cara, sempre vem um maluco que talvez só lê a thumb e, cara, não vê o vídeo inteiro comentando. Nossa, mas o cara tá falando em queda, sendo que o negócio tá em tendência de alta. Galera, quem me conhece aqui no canal, vocês sabem o quanto a gente veio cavando as informações ao longo dessa reversão de ciclo. Eu continuo super bullish, não é porque tem um gráfico de 4 horas que pode entregar um pullback que eu tô vendido. Cara, eu tô mais do que 100% comprado. Eu já tô olhando o mercado faz tempo, vocês sabem, eu comento isso com vocês aqui dentro. Por que que eu tô all-in? Por que que eu tô simplesmente tão bullish assim? Porque a gente vai vivenciar exatamente a nossa última fase do ciclo. E sim, será a última fase. E eu vou te mostrar isso através de dados, que será a última fase do ciclo. Bom, se a gente olhar ali para a carteira rumo ao milhão, cara, eu tô super feliz porque a gente já está com 24 mil reais de lucro. Não só eu, como os alunos também estão com 24 mil reais de lucro. Lembrando, essa carteira aqui, eu comecei a montar junto com vocês. Eu dei a oportunidade para vocês de olhar uma carteira minha sendo montada ali do zero, tá? A gente faz aportes ali, cara, super pequeno. Quando a gente olha para os aportes em Bitcoin, é de 200 reais que a gente faz em Bitcoin.
e a gente já tem quase 6 mil reais de lucro em Bitcoin. Recentemente eu te mostrei esse lucro aqui e recentemente era 18 mil reais. Hoje já é quase 25 mil reais. Se você ainda não entrou para dentro da carteira Rumo ao Milhão, você está de brincadeira na tomateira. Você está deixando o dinheiro na mesa, porque simplesmente eu estou analisando, eu estou fazendo todo o papel de escolher o ativo, de gerenciar o risco, de tomar a decisão de entrada dentro do ativo. Cara, você só precisa copiar e colar, nada mais. Lembrando, hoje já é dia 14 de fevereiro, dia 29 eu volto para os Estados Unidos. Eu pisando nos Estados Unidos, o valor da carteira Rumo ao Milhão vai aumentar. E não ache que vai aumentar 10%, não ache que vai aumentar 20%. O preço da carteira Rumo ao Milhão vai subir, e vai subir muito, tá? Porque só da gente olhar exatamente para esse lucro que a galera tá no bolso aqui, eu vou subir o preço exatamente pelos resultados que está sendo entregue dentro dessa carteira. Já coloquei 25 mil reais na mão de todos os alunos aí que estão desde o começo. Cara, se você entrou na carteira Rumo ao Milhão pelo menos há 2 meses, certeza que você já pagou facilmente a assinatura, beleza? Se você quiser saber mais sobre a carteira Rumo ao Milhão, link na descrição. Você vai cair nessa página e nesse vídeo eu te explico o que ela é. Bom, quando a gente olha ali pro price action, cara, super bullish com Ether, tá? Nos próximos dias a gente vai ver Ether em 3 mil dólares. E para mim, esse daqui foi um dos ativos que eu mais consegui acumular ao longo desse ciclo. É um dos ativos que mais me deu oportunidade de comprar ali entre a zona dos 2 mil dólares, tá? Estou sim com o bolso cheio de Ether. Na data de hoje, a gente está fazendo o rompimento dessa região, a gente precisa aguardar o fechamento do dia para entender se realmente a gente vai romper essa região ou não. Rompendo essa região, o nosso alvo do Ether é exatamente 3.100 dólares. Eu compro o rompimento? Não. Eu compro a confirmação do rompimento? Não. Eu simplesmente assisto a subida. Eu compro exatamente as quedas, eu compro exatamente essas movimentações de baixa que nós temos aqui. Eu compro quando o preço está em suporte e não quando o preço está em resistência. Lembre-se que 80% dos rompimentos são rompimentos falsos, por isso que eu não trabalho exatamente olhando para rompimento. Mas eu acredito aí que nos próximos dias a gente vai ver Ether sim em 3.100 dólares. Se a gente analisar o Bitcoin, a gente vai ver que o Bitcoin ele rompeu a região aqui de resistência, que era exatamente os 48 mil dólares, né? Foi uma região chave aqui, a gente fez esse rompimento e ele está indo buscar os seus 57 mil dólares. Na data de ontem eu expliquei para vocês como que a gente pode construir aqui os próximos dias com uma divergência dentro do RSI e isso daí pode levar a gente até os 57 mil dólares. Para mim, cara, daqui para frente é só questão de tempo. Os 68 mil dólares é só questão de tempo. Cara, simplesmente senta na mão e espera. Se você tá comprado, seja paciente, cara. Durante alguns meses aí você vai ver Bitcoin em 68 mil dólares. Isso é a gente voltar para o nosso all-time high anterior. Isso é a gente buscar um rompimento dos 68 mil dólares. E a partir do momento que a gente fizer esse rompimento, nós estaremos em descoberta de preço. Dentro dessa descoberta de preço, a gente deve ficar ligado para formações de topo. E olha só, eu comentei com você que a Bull Run ela é a última fase do ciclo. Por que ela é a última fase do ciclo? Porque quando a gente tiver a Bull Run aqui, a gente já vai entrar dentro da zona eufórica, tá? A gente vai subir um pouco mais ainda dentro da zona eufórica. Olha só, quando a gente olha para o ciclo passado, a gente entra na zona eufórica ali nos 22 mil dólares, a gente ainda continua subindo, vai até os 60, lá no ciclo anterior a gente entra nos 2 mil dólares, o negócio continua subindo, vai indo embora. Como também quando a gente entra na capitulação aqui, a gente vai indo embora também dentro da capitulação. Mas para quem se lembra, nos 22 mil dólares foi exatamente o momento que a gente entrou dentro da fase de capitulação, que foi aonde eu comecei a comprar, foi aonde eu comecei a aportar. Quando a gente chegar dentro da fase eufórica, vai ser um momento onde eu já vou estar me posicionando para identificar o topo e para poder fazer as minhas saídas do mercado. Obviamente não vou sair 100%, mas para frente vocês vão entender exatamente como que funciona a minha estratégia, a estratégia do Gui Telles para vender exatamente informações de topo de mercado.
maior parte eu gosto de vender sempre do outro lado da montanha, tá? A gente vai subindo, eu deixo o formato topo primeiro e depois eu vendo lá no outro lado. Mas o ponto é que nós já estamos entrando na última fase. Sim, tic-tac, o tempo está passando. E não é só porque o halving está chegando, mas o tempo está passando porque o ciclo ele está acontecendo, galera. A gente vai entrar na sua fase final do ciclo. Olha só, historicamente, se a gente analisa datas, depois do halving, a gente tem ainda mais um ano de subida. Se a gente vai ter o halving daqui a alguns meses, significa que a gente tem mais 14 meses de alta, 13 meses de alta, 14, não sei quantos meses de alta nós vamos ter. O que eu sei é que a gente já está chegando nessa última fase do ciclo. Saiba aproveitar. Saiba entrar dentro enquanto é tempo. Depois que tudo isso acontecer, se você entrar dentro do mercado, você vai ter grandes chances de colocar a estrela no topo do mercado e ficar amargurando isso durante alguns anos. Olha só, quantas pessoas, cara, dentro dos meus treinamentos, dentro da comunidade, dentro da carteira 1 milhão, eu já encontrei diversos alunos que entraram no mercado quando o Bitcoin estava em 65 mil dólares, em 50 mil dólares, lá no topo do mercado. Ficaram amargurando o bear market inteiro, tiveram que diminuir seu custo médio, fazer uma estratégia para que elas voltassem a entrar no lucro quando o ciclo se repetisse. E se você não acredita nesse gráfico aqui, colorido, que está na sua frente, tá? Ele tem uma matemática muito louca por trás. A gente está falando do NUPL, é o Net Unrealized Profit Loss. Isso que significa NUPL. O que isso significa? Significa o valor net entre o lucro e o prejuízo acumulado, não realizado. Isso daqui é uma informação extremamente importante para a gente tomar uma decisão de entrada ou de saída do mercado. Não ache que é porque o gráfico é vermelho ou azul aqui eu estou tomando decisão. Não, eu conheço o fundamento da matemática desse gráfico. E quando a gente olha para as distribuições, a gente já está iniciando as distribuições de alguns players ali, ainda não estamos em patamares críticos, mas a gente já iniciou a nossa distribuição. E por que chega nesse momento que a gente já começa a entrar na última fase do ciclo? Olha só, a gente está vendo que o NUPL ele já está chegando próximo dessa zona eufórica. E quando a gente olha a quantidade de bitcoins que estão no lucro, a gente olha para a data de ontem e a gente vê que 92,4% dos bitcoins eles estão no lucro. Sim, 92% dos bitcoins eles estão no lucro. A gente está falando que 92% dos investimentos em Bitcoin eles estão no lucro. E quando a gente chega dentro dessas regiões, a gente chega em pontos onde vai ter realização de lucro. Olha só, se a gente analisa o ciclo passado, a gente vê que, cara, quando começa a bater ali, 98%, quase 100% das pessoas no lucro ali, cara, a gente entra em zonas de realização de lucro, tá? A gente vai ter algumas realizações de lucro momentânea, mas veja que todo o ciclo ele vai ser finalizado exatamente quando a maioria dos bitcoins estiverem em lucro. Obviamente que a partir do momento que a gente rompe o all-time high, 100% dos bitcoins estão no lucro. 100% não, porque sempre vai ter aquela pessoa que vai conseguir comprar o negócio no 1 minuto e ele voltar um pouquinho. Mas o ponto é que, galera, quando a gente tem uma menor parte das pessoas no lucro, por exemplo, quando a FTX quebrou, que a gente tinha 48% dos bitcoins em circulação no lucro, lembrando que desses 48%, 20% foram perdidos. Eles estão simplesmente inacessíveis naquele momento. Então a gente estava falando ali de que 20%, 30% das pessoas ali estavam no lucro. Quando a gente chega dentro dessas regiões, é uma ótima região para a gente comprar, é uma ótima região para a gente montar a nossa carteira. Quando todo mundo está no lucro, cara, a gente já está em 92%. A gente deve ficar simplesmente ligado. Então, como a gente está entrando na última fase do ciclo, como a gente está entrando nessa zona de 90% dos players com lucro, daqui para frente, o nosso trabalho, o nosso papel como analista, tá? O meu papel como analista vai ser identificar o topo do mercado. Por que eu quero identificar o topo do mercado? Simplesmente para poder sair, para poder informar as pessoas que seguem as minhas carteiras para saírem também, porque depois disso a gente vai vivenciar um bear market.
A minha estratégia não é Bitcoin só se compra, não se vende. A minha estratégia é compre capitulação, venda euforia. Isso, na maior parte das vezes, é compre fundo, venda topo. Compre fundo, venda topo. Se você repetir isso durante 3 ciclos, você vai ter uma bola de neve gigantesca. Olha só, no último ciclo, todas as minhas vendas médias ali deram $52 mil e eu voltei exatamente nos $22 mil do Bitcoin. Olha só, dobrei meu capital. Se eu tinha um Bitcoin lá em cima, eu passo a ter 2 Bitcoins lá embaixo. E aí eu vou subir para o próximo ciclo com 2 Bitcoins, não com 1 Bitcoin, saca? Então, eu prefiro adotar a estratégia de compre capitulação, venda euforia. Se a gente comprou capitulação, se a gente analisou a saúde do movimento até esse presente momento, e a gente está próximo da euforia, nós devemos sim começar a olhar exatamente para esses indicadores que vão nos apontar a região de topo, tá? Não estou falando que isso vai acontecer amanhã, estou falando que isso vai acontecer em breve. Qual que é a data? Não sei, cara, não tenho bola de cristal para falar para vocês que dia 15 de outubro de 2024 a gente vai formar topo. Bom, lembrando você, para a gente finalizar esse vídeo, o BlackRock segue comprando aí no dia 12, eles compraram 7.500 Bitcoins. Amanhã a gente vai, ou mais tarde, a gente vai saber exatamente quanto que eles compraram na data de ontem. Certamente eles já bateram os $5 bilhões investidos, tá? Enquanto a gente estava olhando para o balanço de 95 mil Bitcoins, esses caras detêm 4,7 bilhões de dólares investidos. Eles vão seguir comprando isso daqui durante um longo período. O jogo da BlackRock não é pro curto prazo, é simplesmente pro longo prazo. O longo prazo desses caras não é o half, não é 12 meses, é simplesmente 5, 10 anos, beleza? Então a gente vai ver eles comprando por muito mais tempo ainda. Só lembrando para você que nossa bull run, ela está garantida. Sim, nossa bull run está garantida com a chegada desses ETFs, beleza? Eu estou aqui todos os dias analisando o mercado, trazendo um conteúdo para você. Se você quiser ver uma carteira minha, novamente, entra para a carteira Rumo ao Milhão. Enquanto dá tempo de você entrar, porque vai chegar um momento que eu também vou encerrar as vagas para a carteira Rumo ao Milhão. Depois que a gente estourar a bull run e eu estiver vendendo, não vai fazer mais sentido nenhum você entrar para dentro da carteira Rumo ao Milhão. E também aproveite o preço antes de eu pisar nos Estados Unidos, beleza? Tamo junto, forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!